Mas antes, eu quero falar aqui, ler alguma coisa antes, sobre os descendentes de Isaac. Preste bem atenção, que é para a gente poder estar ligado no mistério de Deus, ao poder do sangue de Jesus Cristo. Nós vivemos em dias de muitos conflitos e em dias de muitas religiosidades, de muitos posicionamentos, mas nós sabemos que existem muitas virgens, mas uma só é a escolhida, uma só é a noiva. Haviam 10 virgens, fala. As 5 eram prudentes, 5 eram nécias. A palavra de Deus fala também, lá em Salomão, que muitas eram as virgens, mas uma só era amada, era querida. Então Deus quer falar conosco sobre a primogenitura, mas nós vamos entender alguma coisa sobre a descendência. A palavra fala em Gênesis 25, são estas as gerações de Ismael. Louvado seja Deus. Eu não quero exatamente, não vou voltar tanto atrás não, eu vou vir um pouco mais para frente. 19. São essas gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel arameu, de Padã Aram, e irmã de Labão arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Nós podemos ver como que as coisas de Deus, elas são custosas. Havia uma promessa de Deus posta sobre Abraão, que Abraão seria pai de muitas nações. A essa altura, Sara já tinha morrido. Sara morreu com 137 anos. Ela deu à luz com 90 anos a Isaac. Então, quando Sara morreu, Isaac tinha 37 anos. Isaac veio casar-se com Rebeca quando ele tinha 40 anos. Então, o casamento de Isaac se deu 3 anos após a morte de sua mãe. Quando Abraão mandou então seu servo ir na terra do arameu e Padã Aram, tomaram a mulher da sua família, da sua parentela. Nós vimos isso outro dia aí no princípio do Tandem. Não é verdade? Deus queria que houvesse uma linhagem pura, e o servo de Abraão foi lá buscar. Quando ele voltou com a mulher, Isaac já tinha 40 anos. E obviamente que Isaac era o filho da promessa. Abraão
a essa altura, já estava com 140 anos. Porque quando Isaac nasceu, preste bem atenção. Às vezes você está com alguma dificuldade na sua vida, e a gente acha que Deus demora, não é verdade? A Bíblia diz que muitas pessoas têm as promessas de Deus por tardia. Mas Deus não é tardio. Deus trabalha somente na plenitude dos tempos. Nós é que trabalhamos a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Deus trabalha no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Abraão então tinha 140 anos de idade quando Isaac tomou Rebeca por mulher, e disse que ele entrou na tenda de Sara e possuiu Rebeca, e ele foi consolado acerca da sua mãe. Tinha 3 anos que a mãe tinha morrido, e Isaac ainda não tinha consolo no seu coração. E eu falei outro dia aqui na escola dominical sobre o espírito de dor e o processo de dor, o espírito de sofrimento e o processo de sofrimento. Isaac estava dentro de um processo. Ele estava triste que havia perdido sua mãe, mas ele não tinha abdicado da vida. Ele continuou louvando a Deus, servindo a Deus, tanto é que ele vinha para o campo orar. Nós estamos falando desse testemunho de Isaac. Quando então o servo chegou e Rebeca viu ao longe um homem que vinha pelo campo, e ele estava orando. E perguntou: quem que é aquele? Ele falou: aquele é meu senhor Isaac. E ela então disse que desceu do camelo, cobriu sua face e foi de encontro a Isaac. A Bíblia é muito linda. Se a gente fosse pregar a palavra de Deus assim, com toda a beleza dela, você passaria dias às vezes para pregar só um versículo. Eu quero falar sobre primogenitura, mas eu preciso falar dos valores de Deus que envolvem as nossas vidas. E nós não podemos abrir mão de um grão de arroz. Amém? Você não pode abrir mão de uma pitada de sal. Porque as coisas que Deus coloca nas nossas mãos, nós temos que valorizá-las. Ainda que você tenha recebido só um talento de Deus, você não deve enrolá-lo no lenço e sepultá-lo. Você deve negociar com ele. Não importa se o outro recebeu 10 talentos, 20, 1 milhão de talentos, não sepulte o seu. Não tenha o seu por pequeno. Negocie, para que Deus possa, no dia do galardoar, te honrar e colocar você muito. Louvado seja Deus. Então agora, Abraão com 140 anos, Isaac com 40, e ele agora entra, a sua mulher, vai para a lua de mel, e passou um ano, e eu creio que Isaac ficou muito preocupado, e Abraão também ficou preocupado, porque a mulher não dava à luz, a mulher não engravidava. E diz a palavra do trecho que nós lemos que ele orou 20 anos. Sara, sua mãe, tinha demorado 25 anos para dar à luz a Isaac. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou, e com 100 anos Isaac nasceu. Sara tinha 60 anos, e foi com 90 anos que ela deu à luz a Isaac. Ela ainda pôde desfrutar bons 47 anos de seu filho, mas antes que ele casasse, ela baixou a sepultura. Preste bem atenção. No capítulo 12, Deus tinha feito uma promessa a Abraão que ele seria pai de uma multidão. Depois Deus reitera a promessa em Gênesis 15 e 17, dizendo que a sua descendência ia ser como as estrelas do céu e como a areia do mar. Agora, Abraão já velho, com 140 anos, e a coisa só tinha Isaac. Abraão resolveu dar mais um passo e colocar sua carne em ação. E ele então possuiu a Quetura, casou com outra mulher, e ela lhe deu mais 5 filhos. Mas aqueles não entraram no programa de Deus, porque a promessa de Deus repousava sobre o ventre de Sara e os lombos de Abraão. Deus tem um plano específico na sua vida. Por mais que as coisas pareçam contrárias, por mais que pareçam que não, a gente olha muitas vezes para a nossa condição financeira, para a nossa capacidade intelectual, para o nosso conhecimento. Mas Deus, quando chama um homem,
Ele não chama o homem com base naquilo que o homem tem, que o homem é, que o homem pode realizar. Deus, ao nos chamar, ao nos vocacionar, Ele faz com base naquilo que Ele é, naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. No seu plano. E os planos de Deus não podem ser frustrados. E Deus pode todas as coisas. E Abraão teve mais filhos. Mas a promessa estava sobre Isaac. Mas o tempo foi passando. E passaram 20 anos, quando Isaac tinha 60 anos, nasceram mais 2 filhos. Esaú e Jacó. Olha, de tudo aquilo que Deus tinha prometido a Abraão, Abraão viu então Isaac. E agora Abraão vê Esaú e Jacó. Mas Esaú sai das entranhas de Rebeca primeiro. Então ele tinha o direito de primogenitura. O direito de herdar de Abraão pertencia a Esaú. Porque ele nasceu primeiro. Mas Esaú não fez caso daquilo que Deus tinha prometido, daquilo que Deus tinha reservado para ele. E muitas pessoas não têm podido alcançar as bênçãos de Deus, porque não fazem caso das promessas de Deus, não esperam em Deus, não descansam em Deus, não confiam em Deus. Eu vou ler mais um pouco da Escritura, que diz, versículo 27, eu li Gênesis 25, do versículo 19 até o 26, agora eu vou ler do 26 em diante. E cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo, Jacó, porém, pacato e habitava em tendas. 28. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava a Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Veja bem, a mãe gostava de Jacó, porque Jacó era um homem da tenda da casa. Talvez arrumava as vasilhas para ela, talvez ajudava ela a fazer as atividades de casa. Na verdade, tirava o pó das mobílias, limpava o banheiro, tirava o lixo, etc. E tem filhos que são assim, ajudam as mães. Mas tem filho que não ajuda a mãe. Só vai em casa só para deixar a roupa suja para a mãe lavar. Não é verdade? Chega suado em casa, vai para comer, dá um beijo, dá um abraço na mãe. Mas gosta de futebol, gosta de estar lá na rua. E ele pode fazer coisas que agradam o pai. É o caso de Esaú. Esaú gostava de caçar. E Isaac, há um paixão aí, esse é o tal. E os olhos de Isaac estavam postos em Esaú. E os olhos de Rebeca estavam postos em Jacó. Onde estão postos os teus olhos? Nós temos que ter muito cuidado com a nossa descendência, com a nossa casa. Deus não tem filhos prediletos. O filho predileto que Deus tinha, Ele entregou para ser crucificado, para ser morto na cruz. Nós temos que ter muito cuidado na nossa vivência, até na nossa vivência familiar, da maneira como nós relacionamos com os nossos entes queridos. Às vezes há uma tendência, uma inclinaçãozinha do nosso coração por alguém, mas não deve ser assim, porque senão a nossa família terá problemas. Desacordo desse gerou por Oi? Desacordo desse gerou por ali. Exatamente. Não sabia que Exato. outro era primogênito? Sabia? No dia já tinha dado que abençoar sem nada, direto. E ela também não tinha que arrumar nada. Mas acontece que eles tinham que fazer aquilo, aquele desencontro entre Isaac e Rebeca também, que ele provinha de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e desprezou Esaú. Por quê? Porque Deus conhece os corações. Às vezes nós colocamos o nosso coração numa pessoa, mas às vezes o coração de Deus não está naquela pessoa. Ainda é assim hoje, sabia? Porque Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. E Deus sabia que Esaú não valorizava
as coisas de cima. Mas Jacó não era apenas um homem que ajudava a mãe a arrumar a casa, a passar roupa, a lavar vasilha, a tirar poeira dos móveis. Jacó era um homem ligado no céu, ele ouvia o céu, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha temor de Deus, ele desejava as coisas de Deus. E ele não sabia como ele haveria de tomar aquelas coisas para si. Mas ele sabia da importância da primogenitura. E ele sabia que ele não podia, de si mesmo, ver transferido todos os direitos e as bênçãos da primogenitura para a sua vida. Mas eu creio que ele buscou por aquilo durante muitos anos da sua vida. E Deus, o Senhor Deus, o onisciente Deus, o Todo-Poderoso, sabe o que está no seu coração nessa noite. No meu coração. Ele sabe o que nós estamos fazendo aqui, o que nós buscamos. Você acha que Deus sabe ou não sabe? Amém. Ele conhece todas as coisas. E se você estiver buscando por Ele, você será recompensado não por Ele, você será recompensado com Ele. Deus não deu uma bênção qualquer para Jacó. Deus abençoou Jacó consigo mesmo. A primogenitura fala de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso daqui para frente. Então Deus quer te abençoar. Deus quer me abençoar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e averigua os rins. A palavra de Deus é como espada de dois fios, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É apto para discernir os pensamentos, as maquinações do coração. E a palavra de Deus, essa palavra viva, essa palavra eficaz é o próprio Senhor Jesus. No princípio era a palavra salva por Deus, é a palavra era Deus. A palavra viva. E Deus olhava para Jacó, Deus olhava para Esaú, Deus olhava para Rebeca, Deus olhava para Isaac e falava: vocês não sabem o que eu estou por fazer a qualquer momento. E prosseguindo a leitura, 29. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo, muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Amém? Edom é uma nação que se levantou contra o povo de Israel. Se tornaram inimigos da descendência de Jacó. E Deus teve que destruir a nação de Edom, os edomitas. Louvado seja Deus. Não é um assunto desse momento. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Veja bem, Jacó era um perito negociador. Até hoje os judeus são peritos negociadores. Eles trazem na sua gênese, eles trazem nas suas entranhas, trazem no seu sangue a perícia, a habilidade que Jacó tinha para negociar. Jacó não pediu que Esaú desse isso ou desse aquilo para ele. Não pediu que Esaú transferisse: olha, eu vou te vender isso aqui, você vai dar a sua herança para mim. Você vai me dar aquele cavalo seu, você vai me dar o seu arco de guerra, ou você vai me dar a sua lança de caça, você vai me ensinar como não. Jacó, ele falou assim: eu te vendo um pouco desse guisado, se você me vender o direito de primogenitura. A primogenitura não valia nada para Esaú. Com a salvação, a morte de Jesus na cruz, a sua ressurreição, a palavra de Deus, o envio do Espírito Santo, as promessas de Deus, não vale nada para a maioria das pessoas que estão na congregação. Vocês sabiam disso? Esaú é o tipo da alma da carne. As pessoas que não valorizam as promessas de Deus, a riqueza de Deus, a herança de Deus, o tesouro que Deus tem reservado para nós. E veja bem qual foi. Aleluia, pode falar. Pode falar? Não, que se o Esaú, se ele assim
ligava tanto para a primogenitura, então por que o Jacó não falou com eles, me dá a sua primogenitura? Por que o Jacó falou, vende-me? Se ele falasse de repente, me dá, ninguém sabe me dar. Ele não podia dar aquilo ali, sabe por quê? Porque Davi, escute bem, Davi quando Davi mandou que Joabe contasse os exércitos de Israel, Joabe tinha falado para ele, por que queria fazer pecado daquela forma contra Deus, tal. Mas Davi insistiu e mandou ele contar seu exército. Quando ele acabou de contar, quando Joabe chegou, disse que a praga, Deus viu uma praga, e ele viu um anjo em pé sobre a cidade de Jerusalém, e naquele dia o anjo tinha matado 70 mil dos valentes de Israel. E quando Davi viu a praga na cidade, lá do seu palácio, lá da sua casa, ele caiu em terra e falou, Senhor, que tem essas ovelhas que o Senhor as vem ferir? Elas são inocentes. Fira-me a mim e a minha casa, mas deixa essas pessoas. Foi eu que peguei contra o Senhor. Aí Deus quebrantou seu coração e pediu um sacrifício, um holocausto a Davi, lá na eira de Araúna. E Davi foi até aquele lugar. Quando ele chegou a Araúna, onde tinha aquela eira, ele quis comprar aquela eira. Aleluia. Você tira meu carro? Me puxa de minutos, papai. Dá um pausa. Tira isso. Eu vou tirar. Já passou.